Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Queridos, de pé como estamos? No livro, melhor dizendo, na carta escrita pelo evangelista amado doutor Lucas. No capítulo 8, apenas um versículo, não quero me prolongar, que diz assim no capítulo 8, do versículo 50. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. Podeis sentar em nome de Jesus. Irmãos, a minha gratidão a Deus por estarmos nesta noite aqui mais uma vez na Santa Casa do Senhor. E me é de alegria cooperar mais uma vez com os irmãos nesta igreja tão linda, com um povo tão abençoado. Minha alegria pela vida do pastor Alexandre, a qual com muita estima, carinho e respeito sempre nos recebe aqui. A minha família, somos gratos, pastor, sua digníssima esposa, toda a família. Irmãos, é bom estar com muitos irmãos que aqui se fazem presente, uns conheço já de intimidade, outros de vistas, outros me conhecem, mas eu não conheço, né? Mas uma satisfação muito grande, pastor Alexandre, pastor Josué, né? Os quais representam aqui o corpo de obreiros desta igreja. Deus abençoe os que estão aqui na minha retaguarda, os amados irmãos. É verdade, as crianças estudam lá na escola Oliveira, viu? É um presente de Deus, está ali a irmã Adriana. Deus abençoe todos vocês. Queridos, e parabéns, já quero parabenizar, antes que eu me esqueça, das mães. Cadê as mamães aqui? Levante as mãos, por favor. As mães, aquelas que são e aquelas que ainda serão. Amém, irmão? Amém. Né? Mãe, irmãos, é um papel muito importante que nós vemos escrito na santa palavra do Senhor Jesus Cristo. E a mãe, ela que tem que ter um papel de excelência e virtuosa, né? Provérbios 31, quero deixar para a meditação das mamães. Não é a palavra ainda, é só uma meditação. Provérbios 31, e eu gosto muito, focam muito apenas no versículo 10, né? Assim, mulher virtuosa, quem achará? Mas é bom, glória a Deus. Uns ainda são ousados em dizer, eu achei, mas é difícil achar. Versículo 30 do capítulo 31 de Provérbios, diz assim: enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Queridos, não é a pregação, é apenas um versículo de meditação para as mamães. No capítulo 31 nós vemos menções de virtudes a qual a mulher de Deus, ela tem que carregar sobre os seus dias, sobre a sua vida. Uma das virtudes, o escritor, o sábio Salomão, nos fala que a mulher, ela tem que temer ao Senhor.
é a primazia das nossas vidas. O salmista fala: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E a mulher, irmãos, com seu papel de extrema importância, ela tem que temer ao Senhor acima de tudo e de todas as coisas. Me preocupa muito quando vejo que algumas mães cristãs tentam colocar alguém ou algo, algum sentimento ou deveras na posição, no lugar de Deus. Irmãos, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos, irmãos, que o papel da mulher, da mãe, dona de casa, é honrar ao seu esposo e a Deus. Quando vemos, nos aprofundamos, estudamos, e vemos, irmãos, a situação da qual a humanidade nos dias atuais tem passado. Uma deturpação de sentimentos, ideologias e assim por diante, fico preocupado. Muitas mães que às vezes colocam sentimentos acima do amor, do temor a qual ela tem que ter com Deus. Às vezes, irmãos, tem mãe que coloca os filhos acima do próprio temor a qual ela deve ter com o Senhor Deus. Vemos como Ana. Ana é um exemplo. Ana pede, suplica: dai-me um filho, porque Penina tem e eu não tenho. E Deus simplesmente não atendeu o seu pedido. Mas quando ela disse: Senhor, se tu me deres um filho, ele será exclusivamente teu. Querido e querida irmã, o Senhor tem que voltar a ser a primazia, a primícia. Em primeiro lugar, o Senhor tem que estar conosco. Em nós, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. E eu sempre tento refletir isto na minha esposa, a qual nós temos 2 filhos. E eu sempre digo a ela: minha filha, eu sou pai, você é mãe, mas o nosso Deus é o Criador. E Ele está sempre em primeiro lugar. Mulher virtuosa, quem achará? Não é fácil achar, mas também não é impossível. Vemos muitas mulheres virtuosas. Rispa é uma das mulheres virtuosas a qual nós encontramos nas Santas Escrituras. Maria, mãe de Jesus, e assim por diante. Mas, queridos, é uma meditação para as mamães. Amém? As mamães gostaram? Ih, foi fraco, viu? Gostaram? Gostaram. Irmãos, Provérbios 31 fala sobre a mãe. Está aqui, são palavras de uma mãe para um filho, né? No cabeçalho lá fala que da mãe do rei Lemuel, né? Lemuel, irmãos, nós sabemos que há uma lenda judaica que fala que isto era um dos nomes que se dava para o rei Salomão, né? Lemuel significa etimologicamente, traduzido no hebraico, o nome Lemuel fala de dedicado a Deus. Então,
irmãos, nós vemos, estudamos, e a preocupação de uma mãe para com o filho. Veja, as instruções a qual ela dá, as virtudes a qual a mulher deve ter para com o seu esposo, para com a sua casa, para com as suas funções. A partir do versículo 10 até o 30, se não me engano, é 31, o último versículo. 31, irmãos, mas nós não podemos esquecer das admoestações, exortações, e que a mãe do rei faz ali do primeiro versículo do capítulo 31 até o versículo 9. Então, isso aí, irmãos, é apenas uma meditação para os irmãos. Mas bora para o texto, amém? Eita, coisa boa. Irmãos, falar de Bíblia, eu passo o dia todinho falando de Bíblia. Eu chego lá na irmã Adriana, eu pego ela naquele portão, é difícil, é só o anjo para separar eu e ela daquele portão ali, viu, pastor Josué? Que a gente começa a falar de Deus, começa a falar da Bíblia, das instruções. Irmãos, é maravilhoso, não tem coisa melhor de falar do Senhor Jesus Cristo, não é assim? Às vezes minha esposa diz, meu filho, fala de outra coisa. Por isso que lá em casa, irmãos, no culto doméstico, quem é a pregadora é a minha esposa. Mas, só lá, viu, irmãos? Aleluia, ela gosta de pregar também. Queridos, versículo 50 do capítulo 8. Olhe para alguém que está perto de você. Pastor, para que isso? Irmãos, isso é uma função que é muito importante a igreja ter. Não é assim? Ter essa ligação com o irmão, a irmã que está perto de você. E eu gosto muito de usar esta forma de interagir com a igreja do Senhor. Olhe para alguém que está perto de você e diga assim, o Senhor Jesus disse, não temas, crê somente e será salva. Veja bem, irmãos, primeiro, o versículo começa dizendo, Jesus é o cabeça, Jesus está acima de tudo e de todas as coisas. Quem pode dar glória a Deus por isso? Jesus, irmãos, é o centro de todas as coisas. Jesus. Esta história trata-se de um pai desesperado. Um pai que está recebendo uma notícia. No momento, a partir do versículo 50, ele ouve de um servo da sua casa que a sua filha morreu. Mas, quando nós começamos o versículo 50 e lemos, entendemos que a primeira coisa que Jesus fez foi ouvir. Repita após mim e diga assim, Jesus ouviu. Para você ser atendido, ser respondido, primeiro você tem que ser ouvido. Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim, pode ficar tranquilo. Jesus te ouviu nessa noite. Quem crê, glorifica ao Senhor. Esta casa é casa de glória, aleluia, louvor, adoração, exaltação. Por isso que o rei Davi disse assim, alegrei-me, quando me disseram, vamos aonde? Irmão, não tem lugar melhor do que a casa do Senhor. Aqui somos renovados, aqui somos vivificados. Então, queridos, um pai desesperado, recebendo uma notícia de que sua filha tinha acabado de entrar num estado de morte, ali começa-se o sentimento de luto, mas há, irmãos, características que eu quero explanar com a igreja. Eu tenho apenas poucos minutos,
mas vai ser o exato para entendermos um pouco. Quem é este pai? Jairo. Repita após mim, diga Jairo. Esta história, os três evangelistas tratam de explanar, de nos trazer conteúdos diretos e indiretos, os quais, irmãos, podemos entender um pouco do acontecimento de milagres. Então, eu particularmente gosto de contar os milagres operados por Jesus na carta escrita por Lucas. Por quê? Lucas é médico. Então, Lucas ele tem um discernimento maior em dividir enfermidades físicas e enfermidades espirituais. Ele dá conteúdos amplos e extensos dos milagres a qual Jesus operou. No caso, Lucas fala que Jairo tinha apenas uma única filha. Segundo Lucas, ele traz outro detalhe em falar de que a menina está a morrer. Quando nós lemos a história, nós vemos, irmãos, que ela não estava morta. O texto começa dizendo que Jairo sai da sua casa, deixa sua esposa, deixa sua filha acamada em cima de uma cama, numa enfermidade terminal. Não há detalhes, irmãos, aprofundados da qual enfermidade aquela menina possuía. Sabemos que ela tinha apenas 12 anos. Eu sou muito coerente e tenho um temor muito grande. O que a Bíblia não fala, eu me calo. Amém, irmãos? Porque tem muita gente que gosta de colocar, irmão, pensamentos, filosofias. Eu tenho muito medo disso. Teologia é teologia, filosofia é filosofia. Então, voltando ao texto, nós vemos, irmãos, que Jairo deixa a sua casa, deixa a sua esposa, deixa a sua filha, ouve falar que Jesus está em Cafarnaum. Quem pode dar glória a Deus? Olhe para alguém que está ao seu lado e diga assim: Jesus chegou. Foi a notícia que Jairo ouviu. Acabou. Jesus chegou em Cafarnaum. De onde Jesus vem? Jesus vem da região de Decápolis. Possivelmente ali tinha acabado de expulsar um endemoniado, né? Na verdade, expulsar uma legião de demônios de um homem ali na cidade de Gadara. E, irmãos, nós vemos que Jesus atravessa o mar da Galileia e desembarca em Cafarnaum. Repita após mim, diga assim: os pés de Jesus desembarcaram neste lugar. Quem crê disso, dá glória a Deus, querido. Eu gosto de ler a palavra do Senhor. Eu crio, irmãos, uma temática, na verdade um filme na minha mente. Eu leio a Bíblia, irmão, eu fico imaginando, eu fico sonhando, eu fico assim, eita coisa boa. Irmão, não tem Netflix, não tem HBO, não tem, como é o nome do outro negócio lá? Como é, meu filho? Vocês jovens aí, que aí atrás. Disney? Misericórdia. Amazon? Irmão, minha avó encheu meu saco com esse negócio de Disney, disse que Disney é do diabo. Irmão, foi tanto demônio que misericórdia. Estava pior do que a legião que estava naquele outro. Esses canais abertos e fechados aí, irmãos, a palavra do Senhor. Não tem filme, não tem novela, não tem nada que roube, irmãos, a atenção, irmãos. Disto aqui, irmãos, é a palavra do Senhor, aleluia. Então, queridos, qual é a palavra do Senhor? Deus dá 3 recados para as nossas vidas. Não temas, crê somente e será salva. Eu vou destrinchar isso aqui daqui a pouco, mas eu quero dar aos irmãos o conteúdo histórico.
Então, irmão, Jairo, principal da sinagoga, príncipe da sinagoga de Cafarnaum, um homem de total responsabilidade, respeito, graduação. E vemos, irmãos, que ao chegar a Jesus Cristo, Jesus desembarca. Vemos que lá em Mateus, os evangelhos sinóticos, eles contam a mesma história, né? Sabemos disso. A diferença é que cada um dá a sua narrativa, né? Há uma narrativa de contraste. Então, nós vemos, irmãos, que Mateus fala que quando Jesus desce em Cafarnaum, lá no capítulo 9, discípulos de João Batista interrogam Jesus sobre o jejum. Enquanto isso acontece, aparece um homem chamado Jairo e interrompe a conversa de Jesus com aqueles homens. Três coisas me chamam a atenção na personalidade daquele homem chamado Jairo. Repita após mim e diga assim: primeira coisa. A Bíblia diz, irmãos, que quando Jairo chega a Jesus, Jairo se humilha. A Bíblia diz, irmãos, que Jairo prostrou-se. Prostrar, irmãos, significa se humilhar. Então vejamos, Jairo era um homem humilde. Apesar da sua patente, do seu cargo, da sua função, do seu status, da sua fama, porque Jairo era famoso, conhecido. Jairo chegou a Jesus e a primeira coisa que ele fez foi se humilhar nos pés de Jesus. Irmãos, não tem receita, não tem, irmão, olha, irmão, com Jesus, irmão, não tem outra coisa o que fazer. A primeira coisa, por isso, irmãos, que a Assembleia de Deus foi ensinada como pastor. Quando chegar na igreja, a primeira coisa, o que é que nós fazemos? Dobre-se, prostre-se, se humilhe. Foi lido pelo nosso amado pastor obreiro desta casa, que o Senhor não despreza um coração quebrantado. E sinais de um coração quebrantado é um corpo prostrado diante dele. Então, irmão, Jairo se prostrou. Então, primeira característica da personalidade de Jairo, ele é humilde. Segunda, Mateus vai dizer que Jairo adorou. É adorador por excelência. Há uma diferença entre adorador e adorador por excelência. Adorador, irmãos, é aquele que adora ao Senhor. Mas há uma elevação na sua adoração apenas quando as coisas estão boas. Quando você chega aqui no culto, ouve a palavra, recebe um carro, recebe uma chave. Deus é contigo, tu vai vencer, já deu certo. Aí tu está, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Mas nesse exato momento, a igreja está em silêncio. Adorador por excelência é aquele que adora, independente da circunstância a qual ele esteja passando. Ele está no coração queimando, dizendo, eu vou adorar, sendo palavra dura, palavra abençoada, palavra, eu vou adorar. Alguém dando a paz do Senhor, o pastor me vendo, o pastor não me vendo, eu vou adorar, porque o meu instinto está no meu DNA, eu sou adorador por excelência. Adorador. Jairo deixa a sua família e vai se prostrar e adorar a Jesus. Ele poderia ter ficado ao lado da sua filha. Irmãos, pai é pai. Esta igreja, acredito que alguns conhecem. Minha filha ficou enferma por alguns momentos, alguns meses, primeiros meses de vida.
Irmãos, eu tinha compromisso e teve uns que eu tive que deixar de lado, cancelar. Pois eu não queria sair do lado da minha filha, porque eu pensei verdadeiramente que ela não iria resistir. Uma vez eu cheguei no hospital, ela estava pálida. Eu pegava os braços dela, suspendia assim e caía. Ela não abria os olhos, nada, não fazia nada. E eu disse, eu não vou sair daqui. Minha esposa dizia, você tem compromisso. Você é o homem da casa. Vá. Eu disse, não, eu vou ficar. O desespero bateu no coração. Nós somos pais, nós somos, aleluia, administradores, responsáveis pela vida dos nossos filhos. E queridos irmãos, apesar daquele pai estar com o coração apertado, mas ele tinha esperança. Não era no médico, não era no remédio, não era, irmãos, dos homens, da ciência humana, mas ele tinha esperança no médico dos médicos, no dono da cura, no homem que se chamava Jesus de Nazaré. Adore a ele nesta noite. Jairo adorou. Teia sobre a fa. Ei, baixu e terabalaba sobre a. Querida, não sei o que você está passando, eu não sei como você chegou aqui, mas eu venho como porta-voz da palavra de Deus para te dizer: adore, 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 adore a Ele. Vejamos, irmãos, que ao decorrer da história, nós vemos que após esses dois atos, humilhar-se e adorar, ele pede. Irmãos, eu estava lendo um livro esses dias, a própria Bíblia fala, agora é porque, irmão, a gente lê a Bíblia todo dia, pela misericórdia. Já li essa Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas não dá para gravar tudo. Mas tem um versículo muito famoso que fala que vocês pedem, mas vocês pedem errado. Qual é? Eu não tenho a certeza qual. Mas a própria palavra fala. Irmão, tem crente que chega, dobra o joelho e já é pedindo. Espera aí, irmão. Jesus não é agiota não, irmão. Calma aí. Não, eu tenho que falar direto aqui, irmão. Aqui não é lugar de mimimi, aqui é lugar, irmão, de falar a verdade. Está aqui. Irmão, porque, olha, é porque a ciência dá... Não, peraí. Irmão, peraí, Jesus não é agiota. Jesus não é menino. Apóstolo Paulo, em suas epístolas e cartas, ele fala, lá em 1 Coríntios, se não me engano, capítulo 13. Né? Quando eu era menino, fazia coisas de menino, mas agora que eu sou homem, faço coisas de homem. Irmão, temos que deixar de ser menino. Crente menino, chega, dobra o joelho, já sai atribulado de casa, cheio de demônio, perturbação, uma guerra, uma luta, é casa caindo, é filho revoltado, é uma... Irmão, sangue de Jesus tem poder. Aí tu chega aqui, aí vê a irmã, já faz a cara feia, entroncha um bico, assim, ó, o bico. Eu não sei nem fazer bico, irmão, eu não sei. Não dá paz do Senhor para outra irmã, já fica com raiva do irmão que não falou com você. Já fica procurando defeito, aí dobra o joelho, já dobra o joelho tribulado. Jesus, eu não suporto mais, eu vou desistir. Jesus, eu não quero mais esse negócio não. Jesus, eu vou embora. Espera aí, irmão. O que é que a palavra do Senhor está falando hoje aos nossos corações? Se prostra, se humilha. O que é que a palavra fala? Os humilhados, não é assim? Serão exaltados. Não é o que foi humilhado. Porque, irmãos, há uma interpretação, irmãos, distorcida da Bíblia. Há uma interpretação deturpada da palavra do Senhor. Não, você foi humilhado, vai ser exaltado. Não, meu, não é assim não. Os humilhados, os quebrantados,
os humildes, estes serão elevados, exaltados por Deus. Quem pode dar glória a Deus por isso, irmão? Então, irmãos, terceira característica. Vejamos que Jesus aceita o convite. Vai até a casa de Jairo. Mas até chegar na casa de Jairo, primeiro, uma multidão o aperta. Repita após mim e diga assim: uma multidão o aperta. Segundo, apareceu uma mulher com fluxo de sangue. A mulher, irmão, queria porque queria cura. Tocou em Jesus, Jesus parou. Terceira interrupção. Quarta, Jesus a procura e diz: quem me tocou? Irmão, isso aí, irmão, toma tempo. Tempo é ouro. Olha para o irmão do teu lado assim: tempo é ouro. E o tempo do pregador já acabou. Mas espera aí, eu vou terminar a terceira exposição qual eu trouxe em meu coração para os irmãos. Vejamos, irmãos, que tudo isso, há paradas, há interrupções, há quebras de tempo, até Jesus chegar na casa de Jairo. Quando a mulher aparece, Jesus fala com ela: vai em paz, a tua fé te salvou. Quando isto acontece, neste momento, vai chegando o homem, puxa a orelha de Jairo. Aqui, irmãos, eu estou falando, estou dando aqui, irmãos, a minha interpretação textual. Ele chega e diz: Jairo, a tua filha morreu. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: o teu fim. Não, você é profeta e profetiza de Deus nessa noite, viu, irmão? Pela palavra do Senhor, você, todos nós aqui, daqui até a porta, todo mundo aqui é profeta e profetiza do Senhor. Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: o teu fim é o começo de Deus. Olha, irmãos, a história na vida de Jairo, o milagre na vida de Jairo, começa a partir do versículo 50. Primeiro, Jesus ouviu. Olha para o irmão da teu lado e diz assim: descansa o teu coração. Jesus te ouviu nessa noite. 3 mensagens de Jesus. Primeiro, não temas. As circunstâncias, irmãos, provocam sentimentos de medo, temor. Nos faz recuar, nos faz desistir, nos faz, irmãos, desistir. Mas a primeira palavra profética que sai da boca de Jesus para aqueles 2 homens é: não temas. Não apenas Jairo, mas aquele homem também, a qual servia Jairo, recebeu esta palavra. Segunda, crê somente. Oh, aleluia. Que Jesus maravilhoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Vejamos, irmãos, que nós falamos de 2 características de personalidade. E a terceira, pastor? Jairo é persistente. Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: o segredo da grande vitória é a persistência em continuar na luta. Oh, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Eu estou terminando, pastor. Mas eu tenho que entregar o recado todo. Que se eu não entregar, eu saio daqui engasgado. É perigoso eu morrer no meio da rua, sem um copo d'água. Persista! Como Jairo persistiu, irmãos? Leia a palavra. Nós vemos Jairo, irmãos, apesar das interrupções da corrida de Jesus à sua casa, Jairo fica ao lado de Jesus, na presença de Jesus. Como, pastor? Jesus ouviu. Não tem como, irmão, Jesus como
100% homem, 100% Deus, a deidade de Jesus era completa, mas como o homem não tinha como Jesus aqui, ouvir Jairo dali. Ouvir uma fofoca de ouvido dali, não tem como. Jesus aqui e ele está ali. Jesus como homem. Quando nós estudamos a história, nos aprofundamos nos livros, nós vemos que Jesus, oh glória, nós vemos, irmãos, que Jairo, ele era um homem insistente. Na corrida, na verdade, na ida de Jesus até a casa de Jairo, alguns estudiosos dizem que ele ia gritando por Jesus todo o caminho, num sinal de não me esqueça, não desista, não pare. Era o grito de Jairo até a sua casa. Jesus ouviu, quando o servo de Jairo chegou aos ouvidos dele, disse: olha, tua filha morreu. Quando este servo fala a Jairo, Jesus ouve, porque Jairo está ao lado de Jesus. Então olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: independentemente do que aconteça na tua vida, não saia da presença de Jesus, não saia do lado de Jesus, não saia, porque quem está ao lado de Jesus é respondido. Primeira característica da personalidade de Jairo: humilde. Segunda, adorador por excelência. Terceiro, persistente, perseverante, insistente. Segunda palavra profética de Jesus: crê só. Crê só. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga assim: irmão, eu estou saindo mais crente hoje daqui. Primeira palavra de Jesus: não temas. Olha para o irmão que está ao teu lado assim: o medo que estava em teu coração saiu nesta noite com a palavra de Jesus. Segundo, olha para o irmão que está do teu lado e assim: a tua fé, a partir desta segunda palavra, olha no olho de alguém e diz assim: a tua fé foi turbinada. Irmão, quando Jesus gritou dizendo: crê somente, aí Jairo, peraí, alguma coisa ele vai fazer. A menina morreu, mas se ele diz para eu continuar crendo, é uma palavra de esperança. Oh glória, o meu final é o começo dele. Aleluia, a minha tristeza se tornará em alegria, porque ele deu sinal de esperança. Crê somente. Terceiro, será salva. Eu vou repetir: será salva. Não sei como você chegou aqui, mas eu quero te dizer pela palavra. Eu vou profetizar pela palavra. E se você crê, você levanta a sua mão. Se você acredita na palavra, você levanta a sua mão para receber. Jesus me trouxe nesta noite para te dizer: não importa o que você esteja vivendo, esta situação será salva. Esta pessoa será salva. Este calária sobre a radaraba choreguedalabarracia. Nesta noite uma nuvem de glória sobre esta casa, e a palavra de Deus é a salvação para o teu problema, a salvação para o teu luto, a salvação para a tua tristeza. Se alegre nesta noite, porque o Salvador irá salvar você desta situação.